Irmãos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Pela graça de Deus, podemos nos encontrar mais uma vez nesse culto de meio de semana. Quero convidá-lo a ler comigo o versículo 15 do Salmo 38. Salmo de número 38, versículo 15. O texto bíblico, então, nos ensina o seguinte: pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Na realidade, essa é uma oração de Davi. Ele está fazendo uma declaração vigorosa de confiança no Senhor. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. A confiança de que Deus ouve as orações faz com que nós tenhamos uma confiança ativa em Deus, sabendo que Ele vai ouvir as nossas orações. Vamos orar, então, tendo essa primeira palavra de oração, depois nós vamos cantar o hino. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por quem Tu és. Obrigado, ó Pai, pelo Teu caráter amoroso, misericordioso e gracioso. Devido ao Teu caráter que nós oramos a Ti, buscamos a Tua face em oração. Receba, Senhor, cada um dos pedidos de oração que aqui serão feitos, como manifestações da confiança que temos em Ti. Receba, ó Pai, os louvores cantados, o ensinamento bíblico também, ó Pai, que sirva de meio pelo qual Tu vais ensinar a Tua palavra e também ser glorificado. Ó Deus, que todo esse culto chegue até Ti como cheiro suave. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. A sua vida está firmada em quê? A minha vida está firmada na rocha, que é Jesus. Existe uma figura bíblica, né? Uma ilustração, uma parábola que Jesus usou do homem que constrói a sua casa na areia e outro que constrói a casa na rocha. Então vem a inundação, a casa construída na areia vai embora, desaba e não se sabe mais dela. Mas a casa construída na rocha permanece firme. Essa é uma ideia, é uma história usada por Jesus para ilustrar o fato de que aquele que confia no Senhor, bota a confiança no Senhor. Mais ainda, conforme ele diz na passagem bíblica, aquele que ouve as palavras do Senhor e obedece, acabam construindo ou edificando a sua vida numa base sólida que é a rocha, e essa rocha é Jesus. Vamos cantar, louvar o Senhor através desse hino 367 do nosso cantor cristão. Louvemos então.
Vamos ter agora, irmãos, nosso momento de oração, nosso momento de intercessão. Gostaria, melhor dizendo, que você também se tornasse um intercessor. Às vezes nós estamos num ambiente que não dá para fechar os olhos quando oramos, mas que o seu coração se eleve até o trono da graça do Senhor e junto comigo nós coloquemos, como sacerdotes de Cristo que nós somos, nós coloquemos todos esses pedidos diante do Senhor. Então vamos orar pelos pedidos que serão feitos agora? Me acompanhe, por favor, nessa oração. Deus bendito, buscamos a tua face mais uma vez. Agora, ó Deus, para derramarmos os nossos corações, colocarmos, ó Pai, algumas situações na vida de algumas pessoas, ó Pai, que precisam, que carecem, ó Deus, do teu cuidado especial. Continuamos a pedir pela vida da Dora, ó Pai. Ajude, ó Deus, na sua recuperação plena. Como tem sido bom ver o cuidado teu na vida dessa tua serva, ver essa irmã que esteve tão ruim na sua saúde, está tão grave na sua saúde, participando dos cultos com alegria, ó Pai. Continue abençoando, ó Deus, ajude, ó Pai, no seu trabalho de recuperação. Tome, ó Deus, essa vida, que nada venha a faltar e que ela, num tempo breve, ó Deus, consiga estar plenamente restabelecida. Também, Senhor, eu quero colocar a vida da Janaína, da irmã Marilda, da irmã Lourdes, ó Pai, que precisam de cuidados teus. A irmã Janaína aguarda ainda um tempo de cirurgia, está fazendo alguns tratamentos de saúde. Toma, ó Pai, essa vida também, debaixo da tua graça, venha suprir, ó Pai, as suas necessidades. A irmã Marilda e a irmã Lourdes precisam de acompanhamentos devido aos problemas de saúde que tiveram. O Senhor venha cuidar também, fortaleça essas vidas, esteja amparando, protegendo e conduzindo, Senhor. Senhor, também peço pela vida da irmã Anacleta e do irmão Manuel, ó Pai, devido às idades, estão sofrendo bastante. Ó Senhor, venha cuidar, venha também ser o provedor dessas vidas, ó Pai, venha ampará-los na velhice, ó Deus, aqueles que estão mais próximos, cuidando também deles, que tu abençoes, ajudes, ó Pai. Tome, ó Deus, cada um também, renove as forças, dê condições, paciência, ó Deus, para lidar com essa situação. Coloca o Senhor a vida da Jaqueline, o cuidado que ela também precisa ter, o tratamento longo que ela faz e cirurgias que ela precisa passar ainda. Ó Senhor, também venha com a tua mão ajudá-la, ó Deus. Que a tua mão esteja estendida para que nada venha faltar-lhe, para que os passos sejam desembaraçados e ela possa fazer todo o tratamento necessário e assim, ó Deus, estar bem na sua saúde. Tome, ó Deus, essa vida em tuas mãos. Obrigado, ó Pai, porque a irmã Silene já começou com os exames decisivos para fazer o tratamento bem mais apurado, mais forte, ó Pai, do seu problema de saúde. Tome, ó Deus, essa irmã, cuide, ó Deus, da sua vida, do irmão Emanuel, ajude-os, ó Pai, nos desafios que eles estão tendo, renove as tuas forças, continue dando alegria a esses irmãos, ó Pai, continue, ó Deus, abençoando, ó Deus, e dando forças, ó Pai, ajudando, ó Deus, para suportarem e passarem por esse tempo de desafio, ó Deus, esse tempo de provação. Ó Senhor, venha cuidar de cada etapa desse tratamento, que ele possa surtir o efeito necessário e essa irmã esteja tão bem restabelecida da sua saúde. A irmã Janaína, ó Pai, irmão Antônio, também carecem dos teus cuidados especiais. Tome essas vidas debaixo da tua proteção, ajude-os também, ó Deus, na saúde, na família. Ó Deus, venha realmente orientá-los, ó Deus, e conduzi-los
da melhor forma possível. A irmã Dorcelina fez os procedimentos necessários, passou pelo cateterismo, está em casa, obrigado por isso. Continue abençoando essa vida, ó Deus, para que ela se recupere plenamente também e possa ter a sua vida normalizada, ó Pai. Senhor, eu venho colocar diante de Ti também a vida dos meus pais, a minha mãe que está acamada, não se levanta mais, vem ajudá-la, Deus, cuide dela também, Senhor, que não haja sofrimento nessa fase da vida. Papai também, devido a debilidades de saúde, venha ampará-lo, venha ajudá-lo, suprir as suas necessidades, ó Deus, também venha socorrê-los, ó Pai, nessa fase da vida que eles estão vivendo. Deus, eu venho pedir pelo nosso retiro, ó Pai, os preparativos, tudo aquilo que vai acontecer lá, as pessoas envolvidas, as pessoas que estarão participando, ficarão lá todos os dias, as pessoas que vão passar 1, 2, 3 dias lá, mas retornarão para suas casas. Ó Senhor, que tudo seja feito para a honra, glória e louvor do teu bendito nome. Que haja realmente glorificação a Ti em cada momento desse retiro, através das conversas, através dos louvores, na hora do almoço, dos lanches, ó Pai, do café da manhã, do café da tarde, na hora das brincadeiras, nos momentos de culto, ó Pai, onde nós ouviremos a Tua palavra, que tudo seja feito para louvor e glória do Teu bendito nome, mas também, ó Pai, que tudo resulte em vidas fortalecidas, em vidas desejosas de te buscar mais, ó Pai, em vidas querendo te servir e crescer ainda mais no conhecimento de Ti mesmo e da Tua vontade. Ó Deus, venha nos abençoar, venha suprir também as necessidades que teremos, dar-nos, ó Deus, um tempo precioso, aqueles dias que vamos passar lá na época, nesse retiro, na época do Carnaval. Senhor, venha colocar a vida da Kaila, uma conhecida da irmã Suelen, ó Deus, que estava internada devido à diabetes, não sabemos como está a situação dela no presente momento, mas que a tua mão também esteja estendida sobre ela, ajudando na sua recuperação, ajudando, ó Deus, no controle da diabetes, para que ela também, ó Deus, esteja completamente sã na sua saúde. Aproveitamos também, ó Deus, para colocar a vida do Ananias em tuas mãos. Que a tua presença se faça sentir. Que o teu Santo Espírito, que está em todo lugar, esteja enchendo o coração dele. Que de nenhuma forma ele venha se sentir desamparado. Como José, lá no Egito, que passou um tempo na casa do chefe, do capitão do exército do faraó, que passou um tempo na prisão e depois passou um tempo como um governador do Egito, somente abaixo do faraó. E em todo esse tempo ele sentiu a tua presença, ó Pai, que ele perceba isso, que ele sinta isso também nas suas vidas, ou na sua vida, ó Pai. Várias vezes o texto bíblico fala que a tua mão estava sobre a vida de José. E eu peço, Pai, que a tua mão esteja sobre a vida do Ananias, ajudando, confortando, suprindo também as suas necessidades, protegendo, ó Pai, enchendo da tua graça e do teu amor. Venha abençoar, ó Deus, e cuidar desse irmão. Senhor, eu venho te pedir pelos missionários da Junta de Missões Nacionais. Enquanto gravamos esse culto, nós nos lembramos que no domingo passado tivemos a presença de um missionário. Oh Deus, venha abençoar, venha cuidar de cada um, que tem um desafio enorme de muitas vezes chegar num lugar onde as pessoas não conhecem de Jesus, vivem em trevas, dominadas por uma cultura religiosa que acaba trazendo mais danos à saúde, danos sociais, pior ainda, danos espirituais.
escravizando as mentes e corações. Ó Senhor, venha usar esses teus filhos para que, através da luz do Evangelho, venha fazer com que essas pessoas se libertem, ó Pai. Se libertem e venham a se tornar filhos teus, pertencentes ao teu reino. Ajude, ó Pai, ajude cada missionário nas suas necessidades e desafios onde se encontram. Também aqueles irmãos que coordenam a Junta de Missões Nacionais. Dê sabedoria, orientação, prudência, inteligência para usar os recursos que chegam até eles, ó Pai. Ó Senhor, venha abençoar esse tão importante trabalho que a nossa denominação realiza em todos os cantos do nosso país. Ajude-nos, ó Pai, e que nada venha faltar. Também, Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida da Yasmin, que está passando por um probleminha de saúde. Abençoe, ó Deus, que o tratamento adequado aconteça, que ela venha se restabelecer, se fortalecer interiormente, ó Deus, para se recuperar brevemente dessa dificuldade que ela está sofrendo. Tome, ó Deus, essa vida debaixo da Tua graça, da família também. Tome, ó Deus, essa vida debaixo dos Teus cuidados. Senhor, o pastor Charlie, ó Deus, Charlie Amaral, está também passando por um problema grave de saúde. Ele precisa também de Ti, ó Pai. Servo Teu, pastor de uma igreja, uma referência em termos de defesa do Evangelho, ó Pai, principalmente sobre essas ideias estranhas que têm surgido na modernidade, nos tempos atuais, ó Deus. Ele tem abençoado muitos membros da igreja, as igrejas, ó Deus, através do ensino, através das defesas que ele apresenta em prol do verdadeiro Evangelho. Deus venha abençoá-lo, ajude, que nada venha faltar, que o tratamento que ele vai fazer, ó Deus, realmente venha resolver o seu problema. Venha confortá-lo, fortalecê-lo, bem como a sua família, ó Deus, para que esse enfrentamento dessa situação aconteça, ó Deus, com ânimo, com a coragem que vem de Ti, ó Deus, e que tudo aconteça para que esse irmão também se restabeleça na sua saúde. Ó Deus, que a Tua mão esteja sobre essa situação. Venha abençoar também a vida da Tua igreja, Igreja Batista em Nova Suíça, nas programações que teremos ainda no restante desse ano. Não queremos fazer meros eventos, mas atividades, sim, que visem, ó Pai, buscar sempre a Tua vontade, para que almas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho e para que vidas sejam edificadas e nisso tudo o Teu nome seja glorificado. Abençoe-nos, ó Pai, ainda no decorrer desse culto, que o louvor que vamos cantar, que o estudo que vamos fazer, ó Pai, tudo isso sirva para cumprir os propósitos de Te adorar, mas também de edificação de vidas. Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja em cada momento nos conduzindo. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar um cântico de adoração ao nosso Deus. Quão grande é o meu Deus! Não há outro Deus, é inigualável. Só Ele tem poder, criador, de criar as coisas do nada. Só Ele tem o mundo, Ele tem o universo em suas mãos. Ele conhece todas as trilhões e trilhões de estrelas e conhece pelo nome. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A única coisa que nós podemos fazer perante tão grandioso Deus, que apesar de tão maravilhoso e tão grandioso, se importa conosco e nos dá a sua graça por meio de Cristo, a única coisa que nós podemos fazer de fato é adorá-lo e engrandecê-lo. Quão grande é o meu Deus! Louvemos ao Senhor, orientados pelo ministério de louvor da nossa igreja. Build
convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 27. Nós vamos ler os versículos 8 e depois nós iremos ler os versículos 9, 10 e 17. Numa segunda etapa, nós vamos ver um tema aqui no versículo 8 e depois nós iremos ver um segundo tema utilizando os versículos 9, 10 e 17. Desculpa. Nós vamos ver somente esses dois temas nessa noite. Provérbios capítulo 27, versículo 8. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Quando eu li esse versículo, eu fiquei imaginando uma ave longe do ninho, sem referência de um lar, sem referência de um local de pousada, sem referência de um local onde haja moradia, onde a ave, no caso, se sinta abrigada. Trazendo isso para a realidade humana, eu entendo, irmãos, que o lar, ele é um lugar de abrigo, e a gente vai estudar isso daqui também, através de diversos aspectos, ou por diversos aspectos. Mas eu entendo também que o lar para o ser humano, para o homem, é um lugar de abrigo, porque serve de referência. E nós temos a necessidade de referência, que é a ideia que eu gostaria de trazer aqui. Quando nós andamos nessa vida, fazemos nossas coisas do dia a dia, muitas vezes, né, e uma grande quantidade do tempo do dia, nós passamos longe de casa. Você ter a referência do seu lar, onde você tem esposa, filhos, onde você tenha pais, irmão ou irmãos, isso te ajuda a identificar o caminho de volta. Muitos que não têm essa referência ficam andando perdidos, perambulando por aí. Muitos homens que não têm no seu lar um lugar de abrigo, eles acabam se lançando a aventuras estranhas, não é? Ou se lançando a algum tipo de vício, porque realmente não tem a referência de um lar. O lar é algo necessário. Embora haja uma tendência, uma tentativa nos tempos atuais de tentar destruir a ideia de família, mas a família traz para o ser humano uma estrutura adequada para o seu desenvolvimento, até mesmo como referência. Então, quando se destrói a figura do pai, a figura da mãe, ou então essas figuras se tornam, embora seja chamado de pai e mãe, mas se torna algo meio que confuso, meio que misturado, né? E é isso que estão tentando fazer. Quando se destrói a ideia de uma família nos moldes tradicionais, isso está fazendo com que as pessoas percam referência. Eu não tive coragem de ler, mas as pessoas que fazem isso, elas tiraram a foto e postaram lá no meio de comunicação confiável. Então, uma mulher é casada com um homem, mas divide o seu marido com a mãe dela e com a irmã. Tem alguma coisa louca nisso daí. O mundo está doido. Isso não é uma família dentro dos moldes bíblicos, dos moldes que Deus deseja. As pessoas dessa família não têm uma referência na sua casa como família. Logicamente que isso vai provocar alguns distúrbios, alguma falta de estruturação. Ah, pastor, mas são pessoas muito equilibradas, pessoas que têm um bom comportamento, têm um bom relacionamento, é mesmo?
Veja na primeira situação de crise, como que elas vão reagir. Veja naqueles momentos turbulentos da vida, como é que elas irão se comportar. Ou até mesmo, veja as atitudes dessas pessoas quando elas, em momentos de abastança, talvez com muitos recursos, como é que vai ser o caráter, que tipo de caráter que elas vão demonstrar. Então, na realidade, a família é algo extremamente necessário. A sociologia, a psicologia já defendia isso durante anos, a antropologia defendia isso durante anos, mas essas ideias estranhas, né, que estão surgindo no momento estão questionando até mesmo esses princípios basilares da nossa sociedade. O homem longe de casa, ele é como um pássaro longe do ninho. O homem longe de casa, que não tem essa referência do lar, ele está em perigo iminente. Irmãos, o ninho, o lar, ele é um lugar de refúgio, precisa ser um lugar de refúgio. As coisas aí fora podem estar desabando. De repente, o ambiente de trabalho está ruim, de repente, o ambiente numa escola está ruim, mas dentro da sua casa, a pessoa se sente amparada, refugiada, abrigada. Então, o pássaro longe do ninho está em situação de vulnerabilidade. Uma pessoa longe da sua casa, longe do seu lar, se encontra da mesma forma. O lar é esse reduto de proteção, é um santuário onde a vida é protegida. O lar é um lugar de aconchego, de convivência agradável. Deve ser assim. As pessoas dentro de uma casa não podem viver em pé de guerra, não podem viver se confrontando o tempo todo de forma belicosa, não é? Brigando o tempo todo. O lar precisa ser esse lugar realmente em que a pessoa se sinta protegida contra as vicissitudes da vida. O lar deve ser para uma pessoa, para o homem, como um oásis no deserto, como um lugar onde ele vai encontrar fonte, vai encontrar abrigo, vai encontrar socorro em meio ao temporal que está se aproximando. Irmãos, o homem que vagueia, que voa, que perambula longe do lar, é uma pessoa desprotegida. Desprotegida contra as seduções da vida, desprotegida contra as tentações, desprotegida contra os ataques de inimigos, sejam eles outras pessoas, seja ele até o inimigo das nossas almas. É uma pessoa desprotegida. Então, o homem que vagueia longe da sua casa e não tem um lar como referência, ele acaba se lançando para práticas erradas, acaba buscando vício, acaba buscando prazer de forma não adequada, ele acaba caindo nas armadilhas que muitas vezes a vida traz. Não é? Então, ele se coloca realmente numa situação de vulnerabilidade. E ali ele pode ser ferido de maneira mortal. Essa é uma situação muito grave. Não é? Por isso, o lar ele precisa ser muito bem estruturado. O lar ele precisa seguir as orientações de Deus. Então, o pai, a mãe, os filhos precisam estar em obediência constante ao Senhor, para que o lar seja esse reduto moral, esse reduto de fé, que venha dar condições para a pessoa se sentir tranquila, em paz, se sentir amparada ali. É no recesso do lar, é dentro do lar que a pessoa vai encontrar afeto, que a pessoa encontra comunhão e que a pessoa encontra a segurança. Que os nossos lares sejam assim. Você, de repente, está aí pensando, por que a minha casa não é assim?
Normalmente, meu querido amigo, isso pode acontecer porque Deus não tem a devida centralidade. Quem sabe você seja alguém, até membro de uma igreja, alguém, até mesmo alguém que já professou a sua fé, mas que somente pratica a fé aos domingos. Não traz a realidade da fé para o dia a dia da sua casa. Com isso, aqueles valores do reino não são experimentados. Assim, essa paz, essa segurança não acontece. Aqueles que desenvolvem, que buscam a vontade de Deus e praticam essa vontade de Deus no seu dia a dia, acabam realmente experimentando todos os benefícios que isso traz. Nós cantamos o hino no início que diz: Nossa morada na rocha está. Firme e segura ela ficará. Lógico que ali está falando sobre a vida. Mas se nós buscarmos também uma analogia com o lar, nós podemos perguntar: a sua casa está firmada em quê? Está firmada nos valores do mundo? Você está mais preocupado em dar algum tipo de conforto para sua família, em ter algumas coisas? Você está mais preocupado em desfrutar um pouco mais da vida, ou realmente fazer com que o seu lar esteja firmado na rocha que é Cristo, esteja firmado na palavra de Deus, na palavra viva de Deus que é o próprio Cristo? Então, meu querido irmão em Cristo, meu querido amigo, ainda é tempo, há esperança. Mas, pastor, o senhor não conhece a minha família. Bom, mas eu conheço você. E você se conhece também. E mais ainda, Deus te conhece melhor do que você. Se a sua família está passando por momentos difíceis, está na hora de buscar mais a Deus, de ter uma conversa com os seus familiares e colocar as coisas no seu devido eixo. Eu estava compartilhando com algumas pessoas semana passada a necessidade de um momento em que a família se reúna, leia a Bíblia, cante junto, nem que seja 10 minutos durante a semana. Bom se fosse todo dia, mas nem sempre dá, eu sei disso. Mas como que isso é importante para criar laços familiares? Irmãos, aquele que ora pelo outro dificilmente vai criar inimizade, vai querer ter contenda, briga com o outro. Os laços se tornam fortes em Cristo. Isso é muito importante. Eu gostaria de ler com os irmãos agora 3 versículos. Os versículos 9, 10 e 17. Vamos pensar um pouco sobre o valor da amizade. Versículos 9, 10 e 17. Possivelmente irei reler esses versículos ao longo aqui dessa nossa conversa. Versículo 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Versículo 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade, aliás, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Versículo 17. Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Muito bem, irmãos. Esses textos, eles estão falando sobre, logicamente, o valor da amizade. O tema aí é amizade. Versículo 9, então está dizendo: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Irmão, como é prazeroso você ter uma amizade saudável. Isso torna os dias melhores.
Isso traz doçura para a vida, né? O óleo, o bálsamo que alivia as dores, o perfume que agrada, que atrai. Ah, isso alegra o coração. Ter amigos torna os dias mais fáceis. Ter amigo faz com que as circunstâncias difíceis da vida sejam mais facilmente suportadas. Ter amigo torna os dias mais agradáveis. Olha como é importante a amizade. Conforme eu falei, aqui a amizade ela é comparada com aquele óleo terapêutico. Naquela época, quando a pessoa tinha o corpo tomado por algum tipo de ferimento, o que eles faziam era derramar o óleo. Não é? O famoso bálsamo de Gileade, não é? Que era o óleo medicinal. Ah, eles colocavam esse óleo então trazia alívio perante daquelas dores que aquele ferimento estava trazendo. A amizade traz esse tipo de alívio, né? A amizade é algo que realmente vem nos socorrer, principalmente quando a nossa alma está atormentada por algum tipo de situação. A amizade vem trazer o bálsamo quando o nosso coração está sendo atacado e ferido por alguma circunstância difícil. A amizade acaba sendo esse recurso divino que manifesta a graça de Deus sobre as nossas vidas como meio de socorro divino para nos ajudar nas situações mais turbulentas que a vida muitas vezes nos apresenta. Como é importante termos esse tipo de amizade. Amizades verdadeiras se contam dos dedos, irmãos. Não é todo dia que nós temos amigos que permanecem conosco em todo o tempo. Naqueles momentos em que saem juntos, que comem pizza juntos, que fazem as coisas juntos, que viajam juntos, mas também amizades que quando vem a doença, quando vem as questões, uma crise financeira, está disposto a acompanhar, quando surgem às vezes crises sociais, de relacionamento na família ou no trabalho, você tem a quem pedir ajuda e pedir socorro e sabe que aquele seu amigo não vai te falhar. Esse amigo é como óleo que suaviza os problemas da vida, que suaviza essas desditas, essas situações de calamidade que muitas vezes a vida nos traz. E o perfume, não é, que fala também, não é, no versículo 9, que essa amizade, não é, o amigo, ele também é como perfume que alegra o coração. É o perfume que torna o ambiente agradável. É aquela pessoa que quando chega, o amigo quando chega, o outro sente a sua presença como aquele bom perfume que chega às suas narinas e toma lá o seu coração. Essa é a amizade. Você possivelmente, e eu também, já passou por isso, né? Nós já passamos por isso. Às vezes estamos tendo alguma dificuldade na vida e de repente chega lá o seu amigo. E só o olhar o amigo chegando, o coração se enche de alegria, o coração se enche de esperança, como aquele bom perfume que chega até nós e nós podemos captar com o nosso olfato. Irmãos, essa é a realidade que a Bíblia descreve de uma amizade. O bom amigo é aquele que está ao seu lado, não para se aproveitar daquilo que você tem,
ou de quem você é. Tem pessoas que são verdadeiras sanguessugas, não é? Emocionais, vamos dizer assim. Elas estão próximas das outras, nem muitas vezes por aquilo que a outra pessoa tem, né? Mas por aquilo que ela pode oferecer para que para que esse que está próximo, né, se sinta de alguma forma atendido em sua necessidade. Isso não é um verdadeiro amigo. Porque o verdadeiro amigo, na realidade, ele está sempre disposto a servir. Irmãos, quantas vezes eu ouço falar de pessoas que deixam suas casas e vão atender a necessidade de alguém na outra casa. Alguns até viajam, passam dias lá simplesmente para ajudar alguém que está passando por algum tipo de aperto e sem esperar nada em troca. Isso é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo, ele não se preocupa em explorar o outro, em ter do outro algo que venha lhe satisfazer. O verdadeiro amigo, ele está sempre disposto a ajudar, a cooperar com o outro naquilo que ele está vivendo, na situação que ele está passando. Ele caminha com o amigo, o verdadeiro amigo, ele caminha com o outro nos tempos bons, mas mais ainda nos tempos difíceis. Isso é uma amizade verdadeira. Eu não sei se você concorda comigo, mas muitas vezes, devido ao pecado que está em nós, nós nos relacionamos com os outros muito mais por aquilo que os outros possam oferecer do que realmente para servi-los. Nós temos essa tendência, sim, egoísta. Temos, sim. Nós gostamos muito mais de ser servidos do que servir. Mas quando Deus trabalha o nosso coração, quando nós nos tornamos humildes, quando nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, Deus vai fazendo, vai promovendo algumas mudanças importantes. Aí daqui a pouco você se sente prazeroso em servir ao outro, não em ser servido. O verdadeiro amigo, ele continua quando os outros vão embora. O verdadeiro amigo é capaz até de servir o outro, que mantinha relacionamento com a amizade, até mesmo após a morte. Como assim, pastor? O que o pastor está falando aqui? Às vezes, o outro faleceu, ele foi lá, acompanhou todo o processo, né, de sepultamento, esteve juntos e muitas vezes ele ainda vai servir a esse outro que partiu, atendendo a necessidade de quem fica. Às vezes é um filho, uma filha, às vezes é uma esposa, um esposo, e acompanha, ampara, dá sustentação nesse momento tão difícil. Irmãos, amizade demanda esforço. Amizade demanda abrir mão de muitas situações de conforto. Amizade demanda tempo. Isso é ser amigo. Será que estamos tão dispostos assim a sermos amigos uns dos outros? O amigo, por outro lado, e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui para um pouco mais à frente, por exemplo, ele não consegue ver o outro fazendo algo que é errado perante Deus, perante outras pessoas, sem que de forma amorosa possa confrontá-lo, ajudá-lo no seu erro. Ele se torna solidário, não para que o outro continue no erro, mas para que o outro se livre, se levante, seja restaurado
na sua situação e seja recuperado desse caminho que leva à destruição. O que eu acho interessante é que esse mesmo amigo que muitas vezes confronta o outro devido ao seu erro, o defende perante os outros. Isso é amizade. Ele não é conivente com o erro, mas também não suporta que alguém venha colocar em dúvida a reputação do seu amigo. Isso é amizade verdadeira. A verdadeira amizade suporta a distância. A verdadeira amizade se manifesta mesmo quando o outro não está presente. Isso é amizade verdadeira. Irmãos, são poucos amigos, de fato, que nós vamos ter na vida. Mas como esses amigos são necessários, como eles são importantes na nossa caminhada. Os conselhos desse nosso amigo são doces como mel. Olha o que o final do versículo 9 nos diz. O amigo encontra doçura no conselho cordial. O bom amigo está sempre disposto a aconselhar. Mas aquele que está sendo aconselhado precisa receber o conselho dele como doçura, como mel, como algo agradável que traz. Desculpa. Como algo agradável, algo que vem renovar as forças, como algo que procede do coração do amigo para ele. Irmãos, como o conselho cordial de um amigo é fundamental para que nós possamos decidir fazer as escolhas corretas. As palavras de um bom amigo, vindas de Deus, são remédio para o nosso corpo. Eu me lembro de uma passagem bíblica em que as pessoas elas estavam passando uma necessidade e quando elas foram alimentadas é como se os seus olhos ganhassem vida, ganhassem brilho, trouxessem vida, né? Abrissem os olhos estivessem brilhantes. De uma certa forma, trazendo uma comparação aqui, o bom conselho é como esse tipo de alimento, esse alimento nutritivo como o mel, rico em carboidrato, rico em proteína, que ajuda na recuperação daquele corpo debilitado e torna a alma animada, traz ânimo para a alma debilitada. Isso é o conselho cordial. Como que nós precisamos de conselhos? Esse é um ministério importante do aconselhamento. O aconselhamento entre pessoas. Irmãos, para sermos uma igreja verdadeira de Cristo, nós precisamos nos aconselhar mais, nos ajudar mais, demonstrar mais as nossas amizades uns para com os outros. Assim sendo, Deus será glorificado nisso tudo. Assim sendo, o outro será socorrido. Assim sendo, nós vamos praticar, vamos vivenciar uma igreja orgânica, uma igreja viva que realmente, onde realmente temos membros se preocupando uns com os outros. A Bíblia nos ensina a admoestação, o aconselhamento. É o aconselhamento que vai nos ajudar nos efeitos do pecado nas nossas vidas. Como que nós precisamos de verdadeiras amizades. Mas eu gostaria de reler com os irmãos também o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Irmãos, como
que muitas vezes quem vai nos socorrer é o nosso vizinho, não o nosso irmão. Como que muitas vezes quem nos vai trazer alguma palavra fundamentada na palavra de Deus é o nosso vizinho, que vai servir, essa palavra vai servir como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, conforme diz o Salmo 119. E ouvir esse bom vizinho, da mesma forma como ouvir esse bom amigo, isso faz bem para a alma, alegra o coração. Como é importante cultivar bons relacionamentos. Como é importante ter um bom relacionamento com os nossos vizinhos. Através do nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos vizinhos, nós podemos ajudá-los em suas necessidades, mas com certeza, em algum momento, eles também irão nos socorrer em alguma necessidade. Quantos há que as primeiras pessoas que eles contam, na realidade, são com os vizinhos. E alguns até as únicas pessoas que elas contam são realmente com os vizinhos. São esses vizinhos que vão perceber se a pessoa está doente, principalmente se ela mora sozinha, vai chegar, vai atender, vai procurar um remédio, às vezes leva ao médico, né? Isso deve ser algo comum no seu relacionamento e algo comum que nós encontramos no nosso dia a dia. Ter vizinho, ter um bom relacionamento com os vizinhos é algo necessário. Infelizmente, muitos não entendem isso. Muitos querem viver a sua vida e quantas vezes promovem discussões, promovem intrigas, se apegam a pequenas coisas, criando inimizades para com os vizinhos. Essa pessoa vai acabar ficando desamparada em algum momento de adversidade, porque a adversidade ela chega de repente, a gente não sabe, não é? Alguém passou mal, até que aquele irmão, né, conforme o versículo 10 nos diz, que mora distante chegue, essa pessoa pode vir a óbito. Então, se alguém passa mal, quem vai socorrer de imediato é quem está mais próximo, é o vizinho, né? Ou são os vizinhos. Não é possível nós acionarmos, muitas vezes, um irmão que está distante. Agora, nesse momento difícil, crítico da vida, quem mora bem próximo a nós, às vezes numa porta à frente da outra, né? Às vezes até compartilhando o mesmo que tal, são essas pessoas que vão realmente nos socorrer de forma mais imediata, não é? Então, a Bíblia nos orienta a não termos inimizade, ao contrário, cultivarmos um bom relacionamento com os nossos vizinhos. Isso é uma atitude sábia, né? É uma atitude de quem investe nesse tipo de relacionamento acaba agindo realmente de uma forma sábia, né? De uma forma prudente. É importante tratar o vizinho de forma respeitosa, é importante tratar o vizinho de forma digna, reconhecendo a dignidade do vizinho, né? Irmãos, como isso é necessário no convívio social, né? Nós não vivemos isolados, ninguém é uma ilha, nenhum ser humano ele vive isolado. Nós precisamos da amizade do vizinho. Falamos ainda há pouco, no versículo 8, sobre a verdadeira amizade. No versículo 9. Agora no versículo 10, estamos falando dos vizinhos. Precisamos tornar os nossos vizinhos nossos amigos, ou pelo menos impedir que haja algum tipo de barreira no nosso diálogo, né? Ou alguma que impeça o relacionamento.
Isso é muito necessário, irmãos. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Quantas vezes você mesmo já socorreu o vizinho, ou então você ou alguém da sua família foi socorrido por um vizinho. Eu me lembro de um fato de alguém que uma pessoa ficou muito ruim de cama durante meses. E quem cuidou dessa pessoa foi um vizinho, aliás, foi uma vizinha, né? Que cuidou, né? E se desenvolveu um laço ali tão grande que aquela pessoa que ficou doente reconhecia naquela pessoa que cuidou dela uma figura de mãe, como uma mãe. A mãe dela, de fato, estava longe, mas ela recebeu um cuidado de mãe, de uma vizinha, de uma senhora que estava próxima. Irmãos, como que nós precisamos demonstrar o amor de Cristo que habita os nossos corações na vida dos nossos vizinhos. Se ele tem alguma necessidade, não se esconda, se ofereça para socorrer, se ofereça para ajudar, se ofereça para amparar no tempo certo. Precisamos sim fazer isso. O vizinho, ele acaba realmente se tornando esse tipo de socorro no tempo de calamidade, né? Ele acaba sendo aquele que vai estender as mãos quando realmente a situação se tornar desafiadora e muito difícil. Então, esse é um aspecto interessante da amizade, né? Faça dos seus vizinhos seus amigos. É óbvio que nós teremos aqueles amigos muito mais próximos, que irão nos conhecer de forma muito mais íntima. Mas isso não quer dizer que você não deva fazer dos seus vizinhos seus amigos, não é? Aqueles que vocês podem compartilhar alguns momentos importantes, podem manter uma conversa sadia, né? Podem ajudar e podem receber ajuda nos momentos certos. Né? Então, mantenha a comunicação aberta com os seus vizinhos e torne seus vizinhos seus amigos. Ainda sobre a questão da amizade, sobre essa temática do valor da amizade, gostaria de ler com os irmãos o versículo 17. É um versículo muito interessante. Provérbios 27, versículo 17, fala assim: como o ferro com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Interessante. Como é que você pode afiar? Né? Às vezes eu via isso acontecendo quando eu morava mais no interior. Né? Camarada às vezes pegava lá uma foice e pegava um facão e passava o facão assim na foice e ia afiando a foice com o facão. O ferro com o ferro se afia. Né? Assim também, é o que a Bíblia nos usa essa ilustração, assim também o homem afia ao seu amigo, torna-o mais funcional, não é? Torna-o mais resistente, torna-o mais útil, né? Acaba aparando aquelas arestas que tinham sofrido algum tipo de desgaste, né? Ou então haviam sofrido algum tipo de deformação. Então é isso que um amigo pode fazer pelo seu amigo. É assim que um homem pode fazer com o homem. Não é? O ferro, ele afia outro ferro, ele dá forma, ele dá beleza e também traz utilidade ao ferro. Assim também aquele amigo que é fiel, aquele que é o instrumento de Deus para moldar, para transformar, para parar as arestas do caráter e assim tornar o outro uma ferramenta útil nas mãos de Deus. Deus usa homens
para moldar homens. Deus usa homens para moldar homens, através da palavra de Deus, usando a palavra de Deus. Existe uma ideia que é bíblica e é muito amparada nesse versículo, que é a ideia de mentoreamento. O que é um mentoreamento? É eu ter alguém a quem eu possa falar de forma livre, falar sem esconder nada, abrir o coração e receber dessa pessoa a instrução adequada. Também esse mentor vai ser alguém a quem eu deva prestar contas. Você sabia que um grande desafio dos pastores é não ter a quem prestar conta? Porque, às vezes, o pastor ele se torna solitário na sua função. Eu sei que a liderança pode ser compartilhada, mas quem responde por todas as ações de forma última, né, é o pastor. É uma atitude, é uma postura, uma posição, melhor dizendo, de liderança, e ele é o líder primeiro, né? É o líder servo, né? Vamos dizer assim, mas ou um servo líder, acho que é melhor essa expressão. Então ele se coloca numa posição de liderança, embora tenha outras lideranças abaixo dele, mas no fim ele que toma as decisões finais, né? E precisa orientar as decisões da igreja e ajudar a igreja a entender qual a melhor decisão. O problema é quando o pastor muitas vezes se inebria com isso, né? Ele faz da sua posição algo em que ele se apoia tanto a ponto de se tornar um ditadorzinho, não é? A ponto de se colocar numa posição de intocável. E assim não tem ninguém a prestar contas. Não? De vez em quando lá na igreja nós fazemos a nossa reunião de ministério. Essa reunião de ministério, nós realmente discutimos algumas ideias dos ministros, mas também é um momento importante de estarmos prestando contas uns para com os outros. Irmãos, isso ajuda. Só que eu quero também, não somente nesse sentido, mas também falar da necessidade de alguém que você possa prestar conta das questões mais íntimas que acontecem contigo. Sabe o que acontece, irmão? Não sei se eu vou fazer isso ficar claro. Quando nós temos alguém para prestar contas, nós não, melhor dizendo, nós deixamos de fazer algumas coisas erradas. Se eu tenho que prestar contas para alguém de vez em quando, aquela pessoa vai perguntar: você fez isso? Ou você deixou de fazer isso? Então, se eu não fiz ou não deixei de fazer, eu vou ser cobrado por ela. Então, até mesmo que eu tenho que prestar contas, eu vou procurar lutar para que aquela mudança aconteça na minha vida. Isso é um trabalho, ou isso está envolvido no relacionamento de mentoreamento. Não é? Então, você deve buscar alguém assim. Da mesma forma, esse mentor deve ter alguém dessa forma, né? Eu conheci uma pessoa que ela viajava de um estado para o outro, de vez em quando, nem que seja de 6 meses, para estar com a outra pessoa e conversar com ela, porque aquele era o mentor dela, né? Que Deus nos apresente esse mentor, esse alguém que vá nos afiar como ferro afia, para que sejamos instrumentos úteis na mão de Deus. Esse mentor, essa pessoa usada por Deus para nos desafiar, ele não vai falar aquilo que nós queremos ouvir, mas ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. O propósito dessa pessoa usada por Deus para nos desafiar não é nos agradar com palavras bajuladoras, mas é nos confrontar com amor, mas também de forma responsável. Irmãos,
Eu e você precisamos disso. Muitos não querem ter esse tipo de socorro, esse tipo de ajuda de Deus, pelo orgulho tolo que tem. Mas quando Deus quebranta, quando Deus nos mostra isso, nós acabamos orando para que Deus coloque pessoas assim nas nossas vidas. Como que nós precisamos disso? Como que nós precisamos disso? De vez em quando eu sou mentoreado por algumas ovelhas. Deus usa algumas ovelhas para falar, pastor, não é bem assim. Pastor, essa sua palavra não foi bem aceita, e isso se torna muito necessário, mesmo na minha vida pastoral. Como eu preciso de pessoas que me ajudem, porque o pastor luta contra os seus pecados, assim como qualquer outro membro da igreja, e precisa de pessoas assim na vida dela, na vida dele. Irmãos, quando eu penso em retiro, eu penso no ambiente ideal que a gente deveria ter na nossa igreja. Eu vou explicar, preste atenção. No retiro a gente passa mais tempo juntos. No retiro a gente gasta mais tempo comendo juntos. Não simplesmente louvando a Deus, ouvindo as instruções bíblicas, mas também conversando mais uns com os outros, investindo mais tempo uns com os outros, a vida na vida. O discipulado, na realidade, acaba sendo essa forma do homem afiar outro homem. Alguém investindo na vida do outro, sendo usado por Deus para apurar o caráter do outro, para que esse caráter do outro seja transformado à conformidade do caráter de Cristo. Irmãos, como isso é necessário no ambiente de igreja? Nós precisamos ter mais esse tipo de ambiente, não é simplesmente para nos sentirmos confortáveis, mas para nos sentirmos afiados uns pelos outros. As feridas feitas por esse amigo, não é? que é usado por Deus para nos afiar, é muito melhor do que aquelas palavras do hipócrita, que só fala coisas boas a respeito de você e que não te ajuda em absolutamente nada na mudança do seu caráter. Irmãos, mesmo que muitos nos abandonem devido a alguns desvios que possamos ter, mas esse bom amigo, ele não arreda pé do nosso lado. A sua amizade não é utilitarista, ou seja, ele não está ali para se aproveitar. Ele não é um egoísta que gosta simplesmente de ter os seus desejos satisfeitos. Ao contrário, ele está se preocupando em ajudar o outro na sua dificuldade. E muitas vezes essas dificuldades são morais. O propósito desse bom amigo é afiar, é preparar o outro para ser um instrumento, um vaso de honra, usado por Deus, um instrumento poderoso e eficaz nas mãos de Deus. Deus usa homens para transformar homens pelo poder da sua palavra. Mas nós precisamos desse ministério nas nossas igrejas. Homens afiando homens. Por favor, entenda. Homens quer dizer todas as pessoas. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos. Todos nós precisamos ter essa ambiência, ter esse local em que estamos nos ajudando nas nossas dificuldades. Todos nós temos alguma área na nossa vida que precisa ser afiada, precisa ser moldada. Como é bom ter um amigo que nunca, que jamais desiste de nós. Está sempre próximo, disposto a nos ajudar e ser usado por Deus para nos afiar. Amém, irmãos? Que Deus nos apresente cada vez mais pessoas assim. Que a nossa igreja seja tomada por esse espírito de conforto mútuo, mas também esse espírito de admoestação mútua, de aconselhamento mútuo, de afiação mútua,
pelo poder da palavra de Deus, e assim nós possamos viver para a honra e glória de Deus, vendo cada vez mais pessoas tendo caráter mais parecidos com o caráter de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Entendemos a tua palavra. Queremos experimentar isso. Eu sei que muitos são tomados com os valores da vida, estão mais preocupados no conforto, nos prazeres desse mundo, na autossatisfação, do que realmente, de fato, viver essa realidade que tu nos apresentas. Ó Senhor, venha tirar o pecado, venha afastar os pecados desses corações, e que a cada dia mais e mais pessoas entendam os valores do reino e queiram experimentar isso. Que a nossa igreja possa ser uma referência nesse sentido, de viver os valores do reino, que os nossos contatos não sejam simplesmente para comer um churrasco junto, comer uma pizza junto, ir no cinema junto, ou fazer qualquer outra atividade junta, mas que haja também, que vejam nisso tudo oportunidades de um afiar o caráter do outro, de um ser instrumento teu na vida do outro. Ó Deus, muito obrigado, porque essa é uma possibilidade real, e nós queremos, ó Pai, nós buscamos viver isso. Ajuda-nos, ó Deus, a vermos cada vez mais isso concretizado no nosso ambiente eclesiástico. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Cabe aqui 2 lembretes importantes. O primeiro, irmãos, é que você precisa dar o seu nome para participar dos nossos cultos o quanto antes. Nós tivemos um pouco de dificuldade essa semana, porque na segunda-feira os irmãos viram que as redes sociais estiveram fora do ar um bom tempo, então nós só abrimos inscrições terça-feira. Mas essa semana nós já abrimos na segunda-feira. Dê o seu nome para participar dos cultos. Dando o seu nome, não falte. Pastor, aconteceu um imprevisto, não poderei ir. Faça contato, conforme muitos têm feito. Eu quero agradecer esses irmãos, para que possamos até mesmo tirar aquela sua cadeira do ambiente, ou então dar a sua vaga para outra pessoa, tá bom? Faça isso. Aí na sua tela vão aparecer as informações bancárias para que você possa contribuir no sustento do ministério, dos ministérios dessa igreja, através do seu dízimo e da sua oferta. Que Deus te abençoe, te dê o restante de semana feliz, sempre debaixo da sua preciosa presença. Até domingo, às 9h da manhã. Luz das nações, que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz das nações, luz das nações, que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te,
Eis o